Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Essa é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, tô aqui muitíssimo bem, acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana corrida na vida da advocacia brasileira. Porque se você não tá correndo é que você tá sem cliente, então vamos que vamos. A advocacia não dorme. Como é que você tá, Nath? Queridos, muito bem. E hoje aqui muito animada, porque a gente vai falar sobre um tema e sobre um órgão que nos é muito caro. Aqui no Manda pro Jurídico a gente fala muito sobre as novas perspectivas do direito. A inteligência artificial atrelada ao direito, a tecnologia atrelada ao direito, mas a gente não pode esquecer de uma premissa básica, que todos os advogados do Brasil estão atrelados a quem, meus queridos? A nossa queridíssima OAB, a nossa queridíssima Ordem dos Advogados do Brasil. Razão pela qual hoje estamos aqui com uma mulher incrível. Estamos com a Renata Mansur. Ela é presidente da subseccional da OAB Barra, gente, do Rio de Janeiro. Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E ela também, gente, tem uma trajetória muito legal. Ela foi a primeira presidente mulher do TJD, que é o Tribunal Desportivo. Então, acho que, Renata, seja muito bem-vinda. Acho que a gente tem muita coisa legal para falar. Fala sobre a sua trajetória, como que você chegou até aqui, as razões que te levaram a ser presidente de uma subseccional, porque a gente sabe que não é fácil, uma grande responsabilidade. Obrigada, espero que você se sinta muito bem aqui na mesa com a gente hoje. Ai, gente, é um prazer estar aqui hoje com vocês, Pedro, Natália, Rodrigo. Muito bom estar aqui para falar sobre a OAB, né? É um tema, eu acho que polêmico, né? Porque tem uns que amam e outros que odeiam, mas a gente vai trazer aqui boas informações e vamos ter uma conversa bem legal hoje. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pelos nossos ouvintes estarem aqui nessa audiência maravilhosa. Legal. Eu queria até começar já fazendo uma pergunta então pra você, Renata. Quais são as principais funções e quais são os principais desafios que você vai ter assumindo a presidência da OAB? Porque eu acho que, assim, sendo bem sincero, eu acho que a maioria dos advogados não entende qual é a função de uma presidente de uma subseccional. Então, eu queria que você explicasse melhor ali o dia a dia que você vai ter agora que você assumiu essa posição. É muito bom você tocar nesse assunto, porque a advocacia precisa entender o sistema cujo qual ela participa. Perfeito. Né? Perfeito. E a maioria não entende, infelizmente. Na verdade, como é que a OAB funciona, né? É como se fosse uma prefeitura e os subprefeitos, né? Você tem lá o centro da cidade, onde a gente tem a seccional, e as subseções que estão espalhadas no estado todo. Hoje em dia, contamos com 63 subseções e elas são divididas por regiões. Então, por exemplo, a Barra da Tijuca, a gente pega Barra, Recreio, Joá, Barra Olímpica, que agora recentemente veio para a Barra da Tijuca, né? E é isso. Então, a gente pega esse entorno todo, que é muita coisa. A gente hoje conta com aproximadamente mais de 12 mil já advogados. E, adiantando já, a gente, hoje em dia, somos a segunda subseção em termos de número de inscritos, a primeira é Niterói, mas vamos passar Niterói muito em breve, porque é uma área que cresce muito, é a Barra da Tijuca e o seu entorno. Verdade. Né? Então, a gente acredita que daqui a aproximadamente uns 6 meses, porque a gente entrega a carteira toda semana. Toda semana temos novos Peguei a advogados. minha lá, inclusive. Alô, barrenses, vocês estão crescendo demograficamente e nas inscrições da Ordem da OAB. Então, a gente acredita efetivamente que daqui a muito pouco tempo a gente passe em Niterói e, muito em breve também, nesse mesmo sentido, seremos a maior subseção do Brasil. Caramba. Então, a responsabilidade, Pedro, de fato é muito grande. Então, eu acho que, assim, é bom que o advogado entenda esse sistema que ele tem. E, para além disso, ele terá em cada lugar que ele for uma estrutura para ele poder utilizar. Por exemplo, eu sou advogada na Barra Tijuca, eu não tenho escritório no centro da cidade, mas eu preciso peticionar. Eu tenho vários pontos no centro da cidade que eu posso ir lá e me utilizar das dependências. Então, assim, é um desafio grande, sim, ser presidente hoje de qualquer subseção. E, respondendo objetivamente a pergunta do Pedro, como é que funciona, né? Então, assim, tudo é gerenciado pela seccional. O centro da cidade, ele recebe todo o valor das anuidades, ele faz o repasse para as subseções,
da maneira como ele entenda conveniente. A gente não tem receita própria, salvo as que a gente possa produzir na subseção. Por exemplo, se eu oferecer cursos na escola da advocacia, esses recursos serão revertidos para eu usar na minha subseção. Mas, fora isso, a seccional é obrigada a pagar funcionários das subseções, condomínio das subseções, toda a gerência de fato, como mesmo eu falei no início, né? Como se fosse uma prefeitura e as subprefeituras, né? Então, basicamente é isso. Eu achei legal, Renata, que você falou esse dado que eu desconhecia. Eu bati um papo com a Renata ontem, gente. Eu desconhecia que a gente tinha esse crescimento tão grande dessa região, que a gente vai chamar de Barra da Tijuca, mas que compreende algumas outras regiões. E a gente tem aqui uma questão que, normalmente, o Pedro é um advogado que tem escritório aqui na Barra da Tijuca, atua na Barra da Tijuca. Esse advogado, ele atua, quando ele é litigante, ele atua no fórum da Barra da Tijuca. Então, ou seja, ele tem uma estrutura de serventuários e juízes para atendê-los. Como é que está essa estrutura hoje em dia, assim, Renata? Porque além de hoje ser presidente da seccional da Barra da Tijuca, você também é uma advogada, também tem escritório aqui, você também atua. Como é que você vê, tanto do ponto de vista como advogada, que utiliza esse serviço, mas também como presidente aqui da subseccional da OAB, que pensa nessa necessidade desses atualmente 12 mil advogados e em crescimento? Esse é o ponto que a gente tem mais sensível, que é o Fórum da Barra. O que acontece? A Barra da Tijuca cresceu absurdamente, Barra, Recreio, Vargem, né? E é onde o Rio de Janeiro pode crescer ainda. Vocês podem observar que uma quantidade enorme de prédios continua sendo construída, né? A gente tem uma série de problemas na Barra da Tijuca. Além disso, a gente tem uma especificidade na região. As pessoas que moram na Barra da Tijuca são muito ecléticas, né? Você tem lá jogador de futebol, você tem, enfim, você tem um advogado, você tem um policial, família tradicional, família nova. Você tem de tudo na Barra da Tijuca, entendeu? Então, isso faz com que o fórum, eles tenha que ter... Demandas múltiplas, né? Eles têm demandas múltiplas e eles têm que atender um público muito diverso. E conversando até com juízes da Barra, e eu achei isso muito interessante, eles comentaram sobre os advogados da Barra, como é a visão deles do advogado que milita na Barra da Tijuca. Eles entendem que é um advogado combativo, eles entendem que é um advogado muito competente, porque ele pega causas de pessoas, de regra, importantes. Fora isso, você vai para a Defensoria Pública ou você vai para um juizado, mas eu estou falando assim, vara de família e vara civil, né? Sim. Então, ele tem uma pressão muito grande do cliente dele, porque ele é cobrado. E com essa cobrança toda, eles entendem que o advogado até não é tão beligerante. Ele chega lá, de uma certa forma, com educação, ele chega lá, mas cobrando. Interessante isso. Então, essa visão eu não tinha tido, né? Legal. Então, essa experiência que eu tô tendo passando para vocês foi ouvindo a visão dos juízes da Barra. Mas eles sabem e vem a cobrança efetiva diária da advocacia presente no Fórum da Barra. E aí eu vou passar, se é que eu posso me adiantar, para o lado da advocacia. Como que a advocacia vê o Fórum da Barra? Que o Fórum da Barra é muito ruim. E de fato é. Não atende a demanda, né? Não atende a demanda. E aí você cria um embate, porque os processos não andam. É considerado um dos piores fóruns do Brasil, sabidamente. Aí vão perguntar assim, a culpa é de quem, né? Quem a gente pode responsabilizar? Desculpa, mas aqui a gente tem que falar o português claro. A culpa, a meu ver, é do Tribunal de Justiça. Não é dos magistrados que estão lá. Porque não tem condições, Natália, de você ter um juiz de vara civil hoje lá com um acervo de 8 mil processos. E na capital, 2 mil. Isso é desumano. E, a verdade seja dita, não vão criar mais varas. Porque a gente tem um problema da lei de responsabilidade fiscal, não podemos contratar mais, né? Eu digo tribunal, né? Não pode contratar mais. Eles não vão criar mais varas, então só tem uma possibilidade: extinguir algumas para fazer novas. Como aconteceu recentemente com a vinda do 3º juizado para a Barra da Tijuca. Foi extinto um juizado em Petrópolis para ser o da Barra da Tijuca. Transferência de localidade, né? Dentro da administração da justiça. De localidade. Então, é bom que a gente informe para o advogado... Que não é a criação, né? Para ele entender, porque assim, não adianta ele demandar, queremos mais varas. Tem que ter a vontade do tribunal de extinguir para transformar. Isso é interessante. Isso é muito interessante. Assim, mas aí, beleza, gostei. Posso seguir nessa... Pode. Como vocês, eu falo a OAB, no caso, faz essa representação diante do tribunal para poder justamente, como posso falar, vender essa causa justiça barrense, digamos assim. Sim, então, nós somos, assim, essa é uma demanda que tem que ser atendida pela seccional. A subseção não tem essa competência, mas óbvio que trabalhamos juntos. E
Já desde a gestão passada, a doutora Ana Basílio, que agora é a atual presidente, era vice-presidente, já era muito combativa em estar presente, sempre com a corregedoria e com a presidência, cobrando melhorias para todos os fóruns, de uma forma geral. E a Barra, o calcanhar de Aquiles é esse. Nós precisamos de mais varas, sim. A população de lá só vai crescer. Agora piorou muito, Rodrigo, porque vieram mais 880, salvo engano meu, advogados com a vinda da Barra Olímpica para o Fórum da Barra. Perfeito. Ou seja, são 880 colegas que vão demandar no Novas Fórum da Barra, que ações, né? demandavam no Fórum de Jacarepaguá. Na Taquara, né? Na Taquara. Então, assim, teve um conflito de competência, isso foi discutido, os juízes da Barra declinavam para voltar para Jacarepaguá e Agora perdemos. não pode. O tribunal já decidiu. Tudo será com a Barra da Tijuca. Então, não só as novas demandas já estão vindo para a Barra, como as antigas estão sendo declinadas. Vocês têm noção de como vai aumentar essa demanda? Então, assim, o tribunal, e eu vou ser firme nesse propósito de cobrar do tribunal. Eu não acho correto, sinceramente falando, cobrar dos juízes. Porque se você colocar claro. 20 funcionários, não vai adiantar e não vai Sim. resolver, porque a quantidade de processos é absurda. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que o tribunal não faz isso? Porque aí a gente tem uma guerra de forças, né? Claro que, evidentemente, quem está no centro da cidade fala assim, opa, eu tô aqui, vou fazer meu lobby aqui para minha vara não ser extinta, porque se for extinta, ao invés de ter 2.000 processos, eu vou ter 4.000. Eu não quero essa divisão. E só para terminar o assunto, que eu acho interessante, os juízes da Barra estão também se movimentando no sentido de tentar fazer com que, efetivamente, a gente não tenha mais uma competência territorial. Eu achei essa ideia muito bacana. Que seja uma distribuição livre. Ou seja, eu vou protocolizar lá a minha petição, eu quero um processo na vara cível, eu não vou mais ser dirigido para a Barra da Tijuca, especificamente. Eu vou à livre distribuição. Meu processo vai cair em qualquer lugar. Pode ser no centro ou pode ser na Barra da Tijuca. Não sei bem como seria isso, mas estou imaginando que seria a livre distribuição com o centro. Seria centro-barra, mais ou menos isso, para que pudesse distribuir melhor essa quantidade de processos. É difícil, porque a gente teria que mudar a lei. né? Exatamente. Mas é uma ideia... É uma solução sem custo. É uma solução sem custo. Você Aí que tem que você ver dois equilibra. aspectos, né? Primeiro, mudar a lei, obviamente. Segundo, você teria que ver também a questão, por exemplo, estruturar as varas para elas poderem, por exemplo, realizar audiência virtual incondicionalmente. Porque aí, num caso desse, o cara que, sei lá, mora no centro, ele não tem que ter obrigatoriedade de ir até a Barra da Tijuca fazer uma audiência ou ficar lá esperando, porque às vezes ele não tem nem esse tempo do deslocamento, pode prejudicar ele em outros casos. Então, eu acho que a estruturação do TJ aqui ainda é meio capenga para quem Sim. já fez sustentação, principalmente. Eu não faço muita audiência hoje em dia, mas sustentação, que é o tribunal que já deveria ser melhor, cara, assim, às vezes a internet cai, o desembargador fica sem conexão, Isso aí. não ouve a outra parte. Eu já tive problema desse, por exemplo, também de sustentar que o tribunal não me ouvia, mas os advogados estavam ouvindo na sustentação. Então, assim, é um negócio que é bem, bem ruim ainda a estrutura. Tá caminhando, é relativamente novo, então a gente entende que alguns percalços vão existir, mas eu acho que o tribunal tem toda a condição e precisa se estruturar nesse sentido. Para além de mudar a lei naturalmente, porque hoje em dia não é assim que acontece a livre distribuição. Mas eu acho que dando esse aparato pode ser bem. Aliás, existe um paralelo, obviamente não é comparável, mas dá pra pegar uma prova emprestada ali de case, o INSS começou teve isso já a partir de alguns anos, onde não mais quando você cai o seu caso lá, o seu benefício para você ser avaliado, você necessariamente vai cair para algum servidor da cidade que você tá. Às vezes o seu processo pode cair com um cara que tá lá, sei lá, em Manaus, em Belo Horizonte, qualquer outro lugar. E esse cara vai analisar. No caso do INSS foi para tirar a questão de fraude que estava tendo. Mas assim, você pode importar esse mesmo case para poder, eventualmente, também trazer isso para o judiciário nessa questão da livre distribuição. Eu né? acho bacana, e aí vou fazer um gancho aqui da nossa parceira Juscash, que a gente está tratando muito aqui de problemas e soluções. Né? Temos um problema e temos que identificar qual a solução possível para a gente poder sanar esse problema. E também, Renata, não sei se você sabe com certeza, que um dos principais problemas da rotina do advogado, principalmente no início do ano, é a captação de clientes, porque muitas vezes o cliente deixa tudo para depois do carnaval. Sim. E aí a captação do cliente fica mais difícil, tem que haver um planejamento financeiro para que você consiga continuar pagando suas contas e, naturalmente, também rodando o seu escritório e a sua atividade como advogado. E aí, qual é a solução, Pedro de Regina?
Você sabe muito bem. Antecipação de honorários. A antecipação de honorários advocatícios na qual a JustCash proporciona ao advogado apresentando justamente dentro dos conformes que a JustCash vai apresentar para vocês. Basta encontrar aqui o QR Code que está em algum lugar nessa tela e o link na descrição para que assim você tenha uma antecipação e aumente o seu fluxo de caixa, dando mais tranquilidade nesse momento que a gente sabe bem, pela nossa prática, que é um momento um pouco mais escasso de oportunidades para pegar casos e processos e, naturalmente, clientes. Então, conheça a JustCash, em algum lugar da tela aqui vai ter o QR Code, o link está na descrição, o atendimento deles é humanizado e é top. Então, o JustCash é uma parceira do Manda Pro Jurídico e tenho certeza que vocês vão gostar bastante do atendimento e das soluções que eles podem te oferecer nesse início de ano um pouquinho mais complicado, né, Pedrão? Isso aí. Gente, a gente está falando aqui sobre as competências do Tribunal de Justiça que nos afetam diretamente, no entanto, não temos gerência sobre o que eles podem fazer. Mas em relação ao AB, nós, advogados, temos gerência. Aqui no Rio de Janeiro, tivemos as eleições, Renata foi eleita como presidente da subseccional e a Ana Basílio foi eleita como presidente da seccional. E ela vem fazendo algumas mudanças, algumas reformas administrativas que eu acredito que vão impactar muito positivamente o cenário do advogado. Porque enquanto não podemos depender exclusivamente daquilo que a gente não consegue mudar, dentro da nossa casa a gente pode, né, mudar a organização e melhorar. Como é que você está vendo isso, Renata? Como é que está sendo essa gestão central, digamos assim? E como é que isso impacta aqui a sua subseccional? Então, eu estou vendo isso de forma muito positiva. A Ana Basílio é muito corajosa. Ela, na primeira semana da gestão dela, demitiu 121 funcionários e vai continuar demitindo. A gente tinha um problema sério na OAB, porque em gestões passadas, fizeram o lançamento de um concurso, os funcionários entravam como concursados e conseguiam uma estabilidade, a meu ver, sem nenhum sentido. É surreal, assim, você tinha funcionários que tinham estabilidade como se funcionários públicos fossem. E esses caras não podiam ser mandados embora. Então, eles estavam milhões de anos lá, ganhando salários altíssimos. E aí, a Ana Basílio tomou a providência, e foi uma equipe, na verdade, eles entraram com uma ação para quebrar essa estabilidade, conseguiram ganhar no STF. Então, portanto, com isso, ela conseguiu mandar muita gente embora, principalmente os estáveis. E ela estabeleceu um parâmetro de custo para a OAB para esse funcionário. Então, assim, por exemplo, até X mil reais de custo, eu mantenho esse cara. Fora desse parâmetro, eu mando embora. Então, o critério dela é objetivo. É bom que a gente deixe isso claro, porque não foi uma questão pessoal, foi uma questão objetiva de valores. Com isso, ela vai enxugar bastante a folha de pagamento. E eu posso falar aqui, porque ela já falou isso em outras ocasiões, em outras mídias. Ela precisou fazer... a OAB fazia empréstimos em torno de 20 milhões de reais, 30 milhões de reais para pagar a folha. Então, não tem como se sustentar você ficar patinando empréstimo sobre empréstimo. Então, isso vai acabar e ela imagina que daqui a um ano ela consiga, com essa reforma administrativa, e aí sobrevém também mandar empresas que prestadoras de serviço embora para fazer um serviço mais barato. Por exemplo, lá na subseção, a gente está fazendo algumas pequenas reformas, tipo pintura, limpeza de tapete, coisa boba, limpeza de ar-condicionado, para dar um maior conforto para o advogado. E a gente tinha uma empresa que fazia isso. Agora não tem mais. Então, a gente pega 3 orçamentos perto da localidade, isso diminui muito o custo, porque aí você pesquisa, isso fica a cargo do presidente da subseção para que a gente possa fazer as coisas com um custo muito menor. Então, ela demitiu todos os motoristas. Então, assim, ela está fazendo realmente uma reforma muito boa, isso vai impactar muito na advocacia. E por que vai impactar? Porque daqui a um ano, a gente imagina que a gente possa reduzir a anuidade. Né? E já agora, para esse ano, o estagiário pagará R$30 de anuidade. Né? Era 500 e já passou para R$30. Então, a gente tinha um contingente muito alto de estagiários que não pegavam a carteira de estagiário. Sim, por causa do para custo. não pagar esse valor de anuidade. E agora, com R$30, ele vai poder ter a carteira dele de estagiário e usar todas as dependências da OAB. E nós, que somos já advogados formados, teremos a nossa anuidade segundo
se avizinha, é uma expectativa Claro. que seja em torno da metade do valor da anuidade muito em breve, do que a gente já paga. Isso legal. tudo isso dando essa enxugada justamente na estrutura. Sim. É bem interessante. Essa reforma administrativa dela foi muito legal e foi muito interessante você trazer o ponto de vista de como aconteceu. Porque a gente sabe que as notícias são extremamente tendenciosas, né? E a notícia era sempre entrou, já demitiu mais de 100 pessoas, mas ninguém explica o que acabou de ser aprofundado por você, sob o ponto de vista desse concurso dentro da OAB, de pessoas que estavam ali estáveis, que de repente não estavam produzindo também, porque naturalmente ela fez alguma seleção com algum critério que teve um sentido ali, um embasamento. Então eu acho que foi muito legal a gente ouvir de alguém que é de dentro da OAB o que o noticiário não nos demonstra o que de fato acontece lá dentro, né? E eu posso falar, Pedro, porque eu fui a cobaia. Eu tomei posse dia 6 de janeiro, dia 7 eu tava com 6 funcionários demitidos. Então, assim, eu posso dizer, porque eu participei desse processo, né? E o critério dela comigo foi, Renata, 6 funcionários vão embora por um critério objetivo, valor, ponto. Não é o Guinho, Zezinho, Luizinho, é esse. E eu acho que ela está correta. Eu tinha 12 funcionários na OAB Barra, perdi 6. Ou seja... Metade. E por que eu fui a cobaia? Para um bem maior. Para mostrar assim, se a Barra da Tijuca... Que é a que eu tenho Que é mais. uma das maiores, claro. pode trabalhar com 6 funcionários na metade, todas as outras poderão, gente. Então, assim, essa nossa parceria realmente funcionou, porque foi muito emblemático isso. E aí, as outras subseções não puderam mais reclamar. Claro. E é bom Sem falar, dúvida. Pedro, porque, assim, o critério foi objetivo, não foi pessoal. E ela tá visando o bem da advocacia, porque, cara, é nosso dinheiro. Você tem que ter responsabilidade com o dinheiro. Você não pode gestor, colocar a OAB à mercê de empréstimos onde você vai pagar juros Não com faz dinheiro da sentido nenhum. advocacia. Sim. Não, essa questão do orçamento é uma coisa até básica. Se você já demandou judicialmente, você sabe que você, para litigar, você vai ter que apresentar seus orçamentos para discutir. Claro, então, como é que a OAB não faz isso, né? Assim, Exato. parece até básico, né? E é uma coisa assim, engraçada, né? Eu cresci ouvindo isso do meu pai e hoje em dia, como advogada, empresária, etc., falo tudo, é uma questão de receita e despesa. Até o Rodrigo tem me ouvido falar isso ultimamente. Receita e despesa, é isso que vocês estão aplicando. Eu acho que é uma receita de sucesso. Eu estou muito entusiasmada com o futuro da advocacia carioca. Mas falando de advocacia carioca, gente, eu queria puxar... Gente, tô com eco aqui, Não, né? tá sendo pra fora do shopping. Tá. O pessoal tá ouvindo a gente. Todo mundo aqui no shopping ouvindo sobre a OAB hoje, pessoal. Falando um pouco sobre receita e despesa, sobre o papel do advogado, no Brasil a gente hoje tem 1,5 milhão de advogados, né? A gente é um país de advogados, né? Então, quando a gente fala de advocacia, a gente está falando para muita gente. Para muita gente. E quando você fala de muita gente que está vivenciando a advocacia, tem muita gente inscrita nos quadros da ordem e com o dever de pagar a anuidade. Mas a gente tem 2 pontos aqui que as pessoas falam hoje em dia, que nós que somos advogados ouvimos as pessoas falar. O valor do investimento da unidade, da anuidade, esse é o ponto de vista dos advogados, e também tem o ponto de vista da OAB como instituição, que existe um nível de inadimplência altíssimo. Então, você tem 2 problemas. Renata, como é que você vê esse ponto de vista dos advogados e, assim, o que é que a OAB oferece para os advogados para que seja estimulante, faça sentido? E como é que você vê esse impacto na parte financeira da OAB com esse nível de inadimplência tão elevado? Bom, na verdade, é uma série de fatores que levam à inadimplência, né? Você começa um passo atrás. Você começa com muitas pessoas tendo a possibilidade de fazer uma faculdade de Direito, né? A gente sabe que fazer uma faculdade de Direito não é tão difícil assim, né? A gente sabe que tem um segundo ponto. Às vezes, quem não sabe o que quer fazer, faz Direito, né? Então, assim, é muito diferente de uma medicina da vida, porque é muito mais vocacionado o público da medicina do que do Direito. Até porque o Direito, ele é multidisciplinar, ele é muito abrangente. Então, aquela pessoa que não gosta de exatas pode fazer Direito. Pode pegar ali o Direito, porque ele vai trabalhar em várias vertentes. Então, assim, a gente tem muita gente fazendo, a gente tem muitas faculdades sendo abertas, e não por culpa da OAB, que fique claro, porque a OAB, de regra, nega a abertura dá parecer desfavorável pela abertura de novas faculdades. Só que aí, o que acontece? A gente despeja uma quantidade imensa de profissionais
todos os anos no mercado de trabalho e não tem mercado de trabalho. Primeiro ponto. Segundo ponto, o cara desiste, porque uma coisa é você fazer a faculdade, outra coisa é você ser advogado. Quando você vai ser advogado, a gente sabe, a gente que é advogado, que é militante, sabe o quão difícil é ser advogado. Você tem que estudar, você vira à noite, você tem que fazer audiência, você tem que atender cliente. Cara, é surreal a quantidade de questões que a gente tem que abdicar, inclusive da nossa vida pessoal, para a gente poder ser um bom profissional. Então, esse cara que chega na faculdade pensando mais ou menos em ser advogado, ele desiste no meio do caminho. Quando ele desiste no meio do caminho, das duas, uma. Ou ele vai seguir outra carreira, ou ele vai ficar ali desempregado, a verdade é essa, e vai seguir outras coisas. Às vezes, você é motorista de Uber, com todo respeito aos motoristas de Uber, mas eu digo assim, não vai seguir a profissão, é isso que eu quero dizer. E aí, ele eventualmente não tem dinheiro para pagar a anuidade dele. E aí vai vir a segunda questão. Ah, Renata, mas a anuidade não é cara? Desculpa, a anuidade não é cara. Essa é a minha visão, com todo respeito aos meus colegas, porque a gente paga uma média de R$ 1.200 por ano. Se você for dividir isso em 12 meses, você vai pagar aí R$100 por mês. É quase que um lanche, né, que você faz. É menos um lanche que você faria para pagar a sua anuidade, para você ter direito a computador, secretária, ar-condicionado, cafezinho, água, atender o seu cliente. Você tem R$100 por mês para você escolher qualquer lugar do estado para você ter uma estrutura como se fosse o seu escritório. Verdade seja dita, eu vou fazer o elogio, o café da OAB Barra é muito bom. A gente que é entusiasta do café, eu sou prova viva. Eu não conheço a OAB verdade. Barra. Vou lá tomar esse cafezinho. Cara, não, falando vou sério, lá tomar esse cafezinho. A OAB Barra eu sempre tive boas... sempre passou uma imagem de muito cuidado. Eu conheci quando me tornei advogado, quando estagiário, inclusive, conheci na época do Marcos Soares, que foi o presidente anterior à sua gestão, e sempre passou bastante cuidado assim, com a infraestrutura. Tanto na parte de computadores, a parte tecnológica, quanto na parte também de um auditório para poder fazer palestras e eventos, enfim, isso aí a OAB Barra, desde que me tornei advogado e vinculado à OAB Barra, isso aí é uma questão que a gente não pode reclamar muito. Aliás, na OAB Barra, inclusive, vocês resolveram um problema no meu certificado digital que eu tive que renovar, que a própria CertSign não conseguia resolver, e o funcionário lá da OAB que fez a programação toda. Então, assim, existem vários serviços que você está economizando dentro da sua anuidade. E a gente tem, são além de eficientes, economizar, né? Pedro, a gente tem uma questão que é social. O que acontece? Você imagina um advogado sênior, mais idoso. Vai entrar no... Ele não sabe, ele não Sim. sabe peticionar. Você tá me dando um Aonde que ele excelente vai? gancho agora. Ele vai efetivamente para algum lugar da OAB que alguém possa fazer isso. Claro. Isso tem um custo. E se você for ter isso dentro do seu escritório de forma privada, você não vai pagar R$100 por isso por mês. Sem dúvida. Então, eu acho que a advocacia tem que refletir. E aí, quando você fala da inadimplência, para terminar essa questão que a Natália levantou, de fato, a gente tem uma média de 50% de inadimplência. Caramba! É muito Altíssimo, alta. gente. É muito alta. Por quê? Porque o advogado tem a sensação de que ele vai pagar caro para não ter um serviço. E é justamente o contrário. Ele vai pagar barato para ter todo o serviço do mundo. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tinha escritório no centro da cidade e tinha escritório na Barra da Tijuca. Rua México no centro e Vogue Square na Barra da Tijuca. Simplesmente, na época da pandemia, o escritório do centro da cidade ficou obsoleto. Sim. As pessoas não querem ir para o centro, não tem estacionamento, ficou sucateado, tem pivete. Ainda os meus clientes da Zona Sul e do entorno do centro da cidade queriam ir para o Vogue. O que eu fiz? Eu fechei o escritório, vendi, graças a Deus consegui, porque agora virou, né, um elefante branco, quem tem lá não consegue vender, mas na época eu consegui, vendi e... Quando eu vou ao centro da cidade e eu preciso de um local, ou eu vou para Marechal Câmara, que tem estrutura excelente, ou Sim. eu vou para dentro do Cândido Mendes. no Cândido Mendes, ou eu vou para dentro do fórum. Do tribunal, é. De repente, eventualmente, ai, caramba, tem que fazer uma petição aqui. Vou lá rapidinho, faço uma petição. Se eu tiver que atender um cliente. Já aconteceu de eu estar dando palestra, por exemplo, no centro, na Marechal Câmara, e ter que atender um cliente. E falei assim, você se importa, cliente morando na Zona Sul, você se importa de vir aqui tal hora, porque vai acabar minha palestra, eu te atendo aqui? Não, nenhum problema. Foi lá na Marechal Câmara, atendi numa sala. Então, assim, eu acho que o advogado, ele não conhece... E aqui é um canal muito importante para a gente divulgar o que a OAB tem para oferecer a ele. Então, eu acho que isso precisa ser mais divulgado. Sim, talvez seja, fazendo uma meia-culpa, seja uma falta de marketing da própria OAB,
para mostrar para o advogado quantas coisas ele tem, né? Para além disso, a gente tem convênios que são feitos, a gente tem desconto em vários serviços e locais que dão desconto para a advocacia. Então, assim, a gente tem uma gama de possibilidades. Agora, claro, com essa reforma administrativa, se for reduzir pela metade, maravilhoso. Quanto menos pagar, melhor, né? Mas ainda que não reduza, já tá bom demais o que a gente tem. É verdade, eu acho que assim, entrando nessa questão da minha culpa que você falou da OAB, de repente divulgar isso no Instagram de vocês. Ó, aqui tem sala pra você fazer reunião, suporte de TI, por exemplo, sei lá, qualquer coisa que você possa... Os descontos lá do Clube de Vantagens da OAB, inclusive que a gente isso tava aí. falando aqui, entendeu? Até Acho que de repente alguma coisa pra divulgar, porque eu realmente acho que o advogado não tem noção de tudo que ele pode usufruir dentro da unidade da OAB. Agora, a OAB também tem que arrumar um jeito, aí também eu vou fazer aqui a parte do advogado do diabo, vamos dizer assim. Tem que, de alguma forma, também fiscalizar o cara que também não tá pagando, né? Porque mas aí também é injusto. Não usa, Não Pedro. usa? Ah, não entendi. pode. Ele não legal. pode utilizar. Não pode utilizar. Quando você chega lá, esse entendi. ponto é importante. Quando ele chega lá, ele dá o AB dele. Eu sempre fiz, mas nunca deixei E de aí- pagar, então e não aí- sabia Então você que não não tinha sabia que sido feito, vetava, cara. né? O funcionário, assim, ele faz, quando ele libera o Aham. computador, Aham. ele faz a A checagem. checagem, ali. entendi, legal. E aí, quando tá a inadimplência, ele, Inadimplência. com todo cuidado, diz, olha, doutor, estou vendo um impedimento aqui, não tem como você usar. Fala com um jeitinho, Sim. mas aí não pode. Por isso é que eu acho legal, não que a sabia. advocacia tem que fazer a meia-culpa e pagar a anuidade, porque vocês imaginem, se a gente tivesse 100% de Adimplência, efetividade, de adimplência, de efetividade no pagamento, a gente teria muito mais coisas a serem A ofertadas, ofertar, muito mais locais de atendimento, estruturas muito melhores. A gente está fazendo a nova sede agora da OAB Barra do Tijuca, agora eu vou fazer minha propaganda aqui. A gente vai ter uma nova sede num terreno de 5 mil metros quadrados, Legal. com quase 2 mil metros de construção, com um auditório de 500 lugares. Nossa, vai ser enorme, Nossa. Vai ser Renata. enorme. Onde vai ser? Vai ser exatamente em frente ao fórum, mas na beira das Américas. Então, já assim, sei. Olha! você estando de costas pro fórum, você tem o estacionamento dos servidores do fórum, o Sim. nosso estacionamento, que também foi um ganho da advocacia da Barra da Tijuca. E em frente ao estacionamento dos advogados tem um terreno enorme ali, Tem um campão, que né? fica do lado do centro empresarial do Barra Shopping, Sei. ali, e a gente está em construção. Então, Legal. assim, se a gente tivesse uma adimplência, a obra já estava pronta. A gente está esbarrando justamente na falta de dinheiro para terminar a obra. Então paga essa anuidade que eu quero ver esse projeto sair do lugar. E aí, Eu também, gente, fiquei interessada. você imagina, a gente tem um auditório para 500 pessoas, onde você pode, sei lá, fazer um evento para os teus clientes. Sim, sim. Claro. Você pode, enfim, olha... Fazer eu um vou podcast também, fazer um por que não? podcast. Não, e assim, Joguei. olha, vocês não têm ideia, a gente vai ter mais de 20 salas de peticionamento. Nossa. E de atendimento, um negócio espetacular. É interessante falar isso, porque ainda mais nessa era de coworking, né, que vários profissionais utilizam coworking para trabalhar, é a OAB oferecendo um coworking para o advogado adimplência, que Sim. salve-se tem essa ressalva aqui. Então, assim, é bem interessante. Eu acho que a gente faz aqui esse papel no Manda pro Jurídico de falar para você, advogado, inscrito nos quadros da ordem, que está ouvindo a gente, como você pode utilizar melhor esse serviço. Porque o fato é que contribuímos para a OAB, nos utilizamos também porque a OAB está aqui para defender o advogado, e aí, eu, Renata e Pedro, a gente estava falando anteriormente, que a advocacia, ela de fato é uma profissão de corajosos. Em muitas situações a gente se expõe muito a depender ali de qual direito do nosso cliente a gente está pleiteando. E a gente tem, de fato, a OAB aqui para salvaguardar essa nossa possibilidade de exercer a nossa profissão de forma mais plena possível. Agora eu queria tocar num ponto aqui que talvez seja um pouco polêmico, mas é o seguinte, eu já advoguei na Europa, já advoguei nos Estados Unidos, já fiz incursões em outras OABs, vamos dizer assim. E uma coisa que você tocou aqui no assunto é que, por exemplo, a OAB às vezes dá um parecer para a faculdade não ser aberta, mas mesmo assim o MEC vai lá e abre, e é isso aí que acontece, it is what it is. A minha pergunta é a seguinte, será que a gente não tem a OAB, de alguma forma, dentro do Congresso, fazer com que esse parecer, ao invés de ser algo opinativo, seja mais vinculante, por exemplo, com o MEC? Existe alguma PL nesse sentido em curso? Eu não sei, eu tô perguntando, a gente não alinhou isso aqui na pauta, e eu tô jogando ela na berlinda aqui Você mesmo. tocou num ponto importantíssimo. Você sabe qual é o problema da advocacia não ter representatividade? A advocacia não elege advogado para o Congresso. Porque fica de... Congresso, maneira de dizer, para o Legislativo. Sim, Porque sim. fica... Quantos candidatos nós tivemos
vou citar um aqui, que eu posso citar. O próprio Ricardo Menezes. A gente tá falando de Barra da Tijuca. O Ricardo Menezes foi candidato e não foi eleito. Se fosse eleito, certamente levantaria as pautas da advocacia lá dentro. Sim. Então, assim, nós não pensamos em eleger candidatos nossos para que levem essas pautas lá dentro. Então, a gente fica sempre falando português, claro, com o pires na mão, cooptando políticos que se interessem pela causa da advocacia. Então, esse é um ponto fundamental que você tocou, Pedro. A advocacia precisa... E aí, vamos adiante. A gente precisa refletir sobre o nosso lugar na sociedade. Eu acho que a gente tem que avançar nesse sentido. A gente não parou para pensar nisso. Acho que a advocacia não parou para pensar. Porque a gente fala assim, nós somos a casa da democracia, nós isso, nós aquilo. Tá bom, mas e a gente? Como a Natália falou. E a nossa casa? Como vamos cuidar da nossa casa? Então, a gente precisa pensar, sim, em cooptar pessoas que façam coisas no legislativo que nos favoreça. A gente precisa ter um olhar, e eu vou estender um segundinho, mais cidadão, sim. Eu costumo dizer, nós somos formados em ciências jurídicas e sociais. Então, é uma bandeira que eu vou levantar, essa questão do advogado dar uma palestra gratuita na OAB, fazer um atendimento. A gente tem um Espaço Mulher, por exemplo, no New York, para quem não sabe. A gente fez um convênio com o TJ e a Multiplan. A Multiplan fez uma sala dentro do New York, no estacionamento do New York, uma sala linda, para atender mulheres vítimas de violência doméstica. E a gente ganhou prêmio. A gente ganhou um prêmio por causa disso. Que também é pouco divulgado. Pois é, mas isso que eu falar é mal divulgado. Você tinha cara. que usar mais isso. É mal Eu divulgado. não sabia disso. Eu também não pra ser fazia bem sincero. ideia sobre isso. Não. E olha que a gente tá aqui na Multiplan, né? Na Multiplan. E a gente não sabia. E foi graças à Multiplan. A gente deve isso à Multiplan, sabe? E lá tem um espaço que é uma... E por que foi pensado num shopping? Porque a mulher vítima de violência, ela chega pro marido que enfim... Teve algum tipo de abuso ali. Né? Pratica algum tipo de abuso, ela fala assim, vou no shopping com meu filho. E ela vai lá, deixa o filho na brinquedoteca, tem uma brinquedoteca dentro Tudo pensado. do espaço. Parabéns. E aí o cara não sabe que ela foi correr atrás dos direitos dela. Mas por que eu tô pegando esse gancho? Porque a gente precisa pensar para dentro. E aí essa mulher é atendida, por exemplo, pela Natália, que está lá como advogada, e a OAB faz todo um movimento de que a Natália, por exemplo, não pode advogar para a mulher vítima de violência doméstica, porque isso seria captação de clientela. Então, gente, vamos mudar um pouquinho nossa mente. Ninguém foi bater na porta de ninguém, sabe? A pessoa está ali atendendo, prestando um atendimento voluntário. Então, eu sou absolutamente favorável aqui, de fato, porque eu tive uma relação... Se eu sou vítima de violência doméstica e sou atendida, por exemplo, pela Natália, advogada, eu já expus as minhas entranhas ali. Se eu gostar da Natália, por que não contratar a Natália? Sim. Então, a Claro. gente precisa se blindar mais. Também acho. A gente precisa, efetivamente, pensar mais para dentro da nossa casa e fazer coisas que sejam boas para a advocacia. Abrir mercado de trabalho, sim. E aí, falando de abertura de mercado de trabalho, eu penso em resoluções alternativas de conflitos. Eu já estou trabalhando severamente nisso. Eu acho que a gente pode direcionar muita coisa que está no Fórum da Barra para tentar desafogar para uma Câmara de Arbitragem e Mediação. Sim. E não tem problema nenhum nisso. Já tenho conversado com os juízes sobre isso. Por que você vai fazer uma cobrança de cota condominial, por exemplo, no judiciário, se você pode levar para uma Câmara Arbitral, tendo uma Assembleia de Condomínio autorizando que seja por arbitragem? Problema zero. Por que os processos que estão retesados lá, os juízes não podem dar um despacho? As partes topam tentar resolver aí nessa Câmara aqui? Sim. Por que não? Vai quem quer. Então, assim, são movimentos que eu tenho feito para tentar melhorar, já que a gente não pode startar e obrigar o TJ a fazer o que deveria, que é melhor distribuir os seus processos nas suas Aí bases. é aquela criatividade, né? Para encontrar É. as soluções. E aí eu vou bater num ponto trazer um ponto que você já penteou durante a sua fala, que é a questão do marketing jurídico. Eu acho que tempos atrás já foi um tema mais polêmico do que é hoje em dia, em função de alguma flexibilização já da OAB nesse sentido. Eu queria saber como você enxerga hoje o que existe de demanda do advogado no tocante ao marketing jurídico e o que a OAB tem feito. Você acha que já está alinhado às expectativas entre as duas partes ou ainda há algo a ser ajustado? Eu acho que ainda há algo a ser ajustado. O que acontece? A gente não pode fazer propaganda, né? De regra. Houve uma pequena abertura nessa possibilidade com a vinda das redes, das mídias, enfim. Mas eu acho que a gente tem que avançar um pouco mais para estabelecer que podemos sim fazer propaganda. O que a OAB tem que regular é a propaganda predatória. São coisas diferentes. Porque, claro, se você pega um grande escritório, que ele tem um contencioso de massa absurdo, e ele tem um potencial econômico muito maior, ele, claro, vai sufocar o advogado menor.
Então, eu acho que tem que ter um tempero nisso para você saber exatamente como você vai regular para que os grandes escritórios não abafem os pequenos escritórios. Mas eu acho que você se divulgar, você mostrar o seu trabalho, não vejo problema nenhum nisso. Sabe o que eu acho interessante, Renata? Na minha perspectiva, e eu trabalho muito com marketing, não manda para o jurídico, e eu também sou a sócia responsável no meu escritório pelo comitê de marketing, então a área de marketing, né, eu sou a sócia que se relaciona, é que o advogado autônomo ou o pequeno escritório, ele é o que mais se beneficia, no meu ponto de vista, de você flexibilizar as regras de marketing. Porque o grande escritório, ele já é muito conhecido. Já é grande, o grande escritório já Isso. tem poderio econômico para estar nos grandes centros, para estar em contato com os grandes clientes. Quem não tem é o médio e o pequeno. É o que aí acaba limitando um pouco a concorrência, de certa forma. Exatamente. Então, na minha perspectiva, essa pessoa, esse grupo de advogados e de escritórios, eles são os que mais beneficiam. Porque depois das redes sociais, quando você se coloca lá, e se você se colocar bem, não tem restrição entre o seu posicionamento e de uma Big Law. Sim. Aliás, não do seu posicionamento, né? Mas do seu potencial de ser ouvido. Então, no meu ponto de vista, eu acho que claro, cabe sim a OAB zelar por todos os seus advogados, independente da área em que eles atuem, mas nesse ponto específico eu acho que o pequeno e o médio se beneficiam muito, assim, do marketing, né? De um marketing um pouco mais flexível no que tange a nossa profissão. Eu sou bastante entusiasta e fico feliz que você tenha essa perspectiva e esteja trazendo isso também para dentro da OAB. Você entende que dentro da OAB você tem colegas que pensam da mesma forma que você? Como é o sentimento hoje em dia esse termômetro lá? Eu acho que pouco se discute ainda sobre isso. Mas eu acho que vamos discutir mais. Por quê? Porque estamos com uma presidente na seccional que é empresária. Ela tem uma visão empresarial e ela quer fazer o melhor possível pela advocacia. Então, portanto, eu acho que a gente vai abrir a nossa mente, sabe? A gente vai... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que eu acho que poderia ser feito. Imaginemos que eu seja... eu sou especialista em direito desportivo, por exemplo, uma das minhas especialidades. E aí eu vou usar o auditório da OAB para reunir lá empresários vinculados ao direito esportivo para fazer uma explanação sobre SAF. E, eventualmente, esses empresários vão se interessar pelo meu trabalho e vão querer me contratar. Por que a OAB não pode ser esse cenário para os advogados empreenderem? Não vejo problema, mas hoje isso é um problema. Você não pode... o que a gente faz em hotéis, por exemplo, a gente vai lá, aluga um hotel para fazer uma palestra informativa, pagando, mas eu já pago a minha anuidade e eu já tenho ali a infraestrutura. Que às vezes fica vazia, inclusive, né? Fica vazia. E a casa é de quem? É minha. Então tem que usar a minha casa para eu poder, de fato, ganhar dinheiro, gente. Por que existe esse mito na advocacia de que advogado não pode ganhar dinheiro? Isso é uma loucura, Isso né? Nossa. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não, mas o cara me cobrou pra ver um processo meu. O cara cobrou uma consulta. Mas o Isso é um médico... trabalho dele. Mas o médico não faz a consulta dele, mas o engenheiro não cobra lá pra fazer uma RT, sei lá o quê, entendeu? Então, assim, qual o problema disso? Eu acho que existe esse mito. Eu posso estar enganada, vocês me corrijam se estiver errada. Mas existe um mito de que advogado está sempre explorando e querendo ganhar dinheiro. Advogado trabalha e o trabalho tem que ser remunerado. Sim, claro. Então, a minha visão, não conversei isso com a Ana Basílio ainda, até a gente nem teve tempo, mas a minha visão é levar essa ideia para ela de que, de fato, os advogados possam usar seus espaços, suas casas, dentro da sua expertise de trabalho, para captar sim, para advogar sim, para abrir mercado sim, para ganhar dinheiro sim. Qual o problema? Eu Né? concordo. E aí a gente vai ajudar esse. Porque o grande não precisa. A gente vai ajudar o pequeno e o médio. Até estimulando. Porque quando você vai para dentro da OAB, você faz network. Você tem ali... Renata... Exemplo, você conhece, sabe de direito desportivo? Eu tenho um empresário aqui, cliente meu, que quer botar um dinheiro aqui no futebol. Vamos fazer uma parceria? Claro. Então, o próprio fato de você estar com os colegas ali dentro, você vai conseguindo fazer parcerias e fazendo mercado de trabalho, né? Não, o próprio papel das comissões, eu acho válido até, Renata, você falar um pouquinho sobre isso. O papel das comissões da OAB também, além de você valorizar e tratar e estudar mais um tema, você também tem uma convergência de pessoas que estão relacionadas àquele tema específico. Fala um pouquinho das comissões, eu acho que tem muita gente que não conhece as comissões da OAB. Como é que é? Qual é o objetivo? A gente tem, na Barra, a gente tem 93 comissões temáticas hoje. Eu pretendo, sinceramente, reduzir para no máximo 40. Porque o que acontece hoje na realidade? No mandato passado, eu fui a vice-presidente
do antigo presidente. Então, eu já venho acompanhando desde o mandato passado. A gente tinha, como o Pedro falou, milhares de eventos maravilhosos que ficavam vazios. Então, e aí você tem a comissão da comissão da comissão. Você tem lá comissão de direito penal, comissão de juizado criminal, comissão de tribunal do júri. Estou dando um exemplo de penal que veio na minha cabeça, nem é a minha área de atuação, mas enfim. Né? Então, assim, a comissão da comissão da comissão. Comissão de direito penal, ponto. Todos esses outros têm que migrar para a comissão de direito penal. Estou supondo e dando exemplos, tá? Para que eles unam forças e sejam maiores e se fortaleçam ali. Né? A comissão tem uma maior força institucional. Maior força Sim, institucional. claro. E aí os colegas vão revezar trabalho. Por exemplo, um pode ser o coordenador da pasta Tribunal do Júri, outro pode ser o coordenador da pasta Juizado Especial Criminal, né? E aí você vai criando seus tentáculos ali de forma mais fortalecida, sem dividir, somando. E sempre dentro do mesmo guarda-chuva Sempre da área. mesmo. Paralelo a isso, quando você diminui as comissões, você diminui a exaustão dos funcionários. Porque eu, Renata, cansei de sair de eventos que acabaram 11 da noite na Barra da Tijuca. Isso não é viável. O funcionário vai ficar lá, ele tem que fechar a casa. Né? Isso pode até gerar problemas de cobrança depois de hora extra, etc. e tal. Então, assim, e agora com menos funcionários, na ocasião eles se revezavam. Agora eu não vou ter mais essa possibilidade. Sim. Então, os eventos têm que acabar, têm que ser mais enxutos, as comissões têm que ser enxutas, mas essas comissões temáticas são importantíssimas, Natália. Sim. Porque são elas que vão desbravar a conexão com o externo, né? São elas que vão captar novas palestras, novas parcerias, novos assuntos, eventualmente até projetos de lei. Claro. A gente já cansou de fazer projetos de lei vindo de comissões. Trazer pessoas para dentro da OAB, eventualmente convidar o judiciário para ouvir a OAB. Então, assim, é fundamental que as comissões temáticas existam, mas que sejam pensadas, né, direcionadas. Parece estar um pouco ainda, assim, me parece estar muito intuitivo. Quero fazer de um tema específico, vai lá e faz, né? Mas só que aí é um capítulo dentro de um livro muito maior, muito né? maior. Que a gente poderia estar tendo maior força institucional. E aí, vocês querem fazer uma pergunta? Porque eu tenho mais uma muito importante. Eu quero fazer algumas, mas a Renata falou de uma coisa interessante, que a Renata também, gente, a gente tá falando institucionalmente, mas a Renata é advogada. Então tudo bem. Razão pela Ótimo. qual ela está atuando na política da OAB, mas ela é, antes de tudo, assim como todos nós, advogados. Estamos aqui como comunicadores, mas antes de tudo aqui somos advogados. E a Renata falou da atuação dela, e ela tem uma atuação interessante, em alguns casos interessantes, mas eu queria que ela falasse de um específico que eu acho bem legal. É bem interessante, tecnicamente interessante, que ela atuou no caso em que o autor da ação pleiteou pelo congelamento do seu corpo pós-mortem. Como é que foi isso, Renata? Esse caso foi muito legal. Pô, isso é curioso. Bem Esse legal. caso foi bem legal. Assim, eu acho que eu sou formada há 28 anos, né? E eu acho que nos meus 28 anos foi o caso mais interessante que eu atuei em toda a minha vida, né? De verdade. Porque eu tive que pensar muito para chegar numa solução para salvaguardar o interesse das minhas clientes, da minha cliente, na verdade, né? Vou contar rapidamente a história. Foi o primeiro caso, esse feito foi o primeiro caso de uma pessoa ser congelada na América do Sul. Até então a gente tinha americanos, enfim, mas nunca ninguém na América do Sul inteira, e continua sendo o único. E a questão foi a seguinte: um senhor faleceu. Ele era casado no primeiro casamento, teve 2 filhas e ele era do Sul. Só que ele era engenheiro da FAB. Ele foi transferido para o Rio de Janeiro, mas ainda estando no Sul, ele se separou da mulher e teve um outro relacionamento. Vem para o Rio de Janeiro. Com esse segundo relacionamento, ele tem uma filha com essa moça, que foi quem viveu com ele a vida inteira. Ele faleceu, ela tinha 35 anos, e eles eram muito unidos porque aos 8 anos de idade, ela perdeu a mãe de câncer. Então, o pai cuidou dela sozinho, né? E ela nunca casou, não tinha casado até então, e cuidou do pai até o pai falecer. E ele, a vida inteira, dizia para ela que quando ele morresse, ele queria ser congelado. Só que, por desconhecimento, eles não deixaram nada por escrito. E aí, quando ele faleceu no meio de um carnaval, em 2012, e ela liga para as irmãs no Sul e fala assim: vou congelar o papai. Ele faleceu, vou congelar o papai, que era a vontade dele. As irmãs falaram assim: como assim congelar o papai? Tá maluca? Né? Jamais. Ele vai ser enterrado do lado da minha mãe, aqui no Sul.
cuja qual ele tinha sido separado há milhões de anos, né? Ou seja, a última vontade dele, imagino eu, devesse ser... Era voltar pra ex. Era voltar pra ex, ser enterrado do lado da ex. Mas, enfim, né? E as filhas queriam que ele fosse enterrado do lado da mãe, né? E aí ela se informou, essa minha cliente se informou de como fazer. A clínica era uma clínica em Detroit, mandou por e-mail para ela que ele tinha que ficar congelado até conseguir ser transportado num caixão de zinco com gelo seco. Caramba. Né? E aí, o que ela faz? Ela começa a ligar para um monte de funerária. Pra achar um pra caixão de achar- zinco, um que não caixão deve de ser fácil. Achou uma funerária que fizesse isso, até lá em Niterói. E as irmãs contrataram um advogado que, por coincidência, foi aquele advogado que foi assassinado em frente à porta ali do OAB. Da OAB. Foi o Rodrigo. olha. O Rodrigo era um Caramba. conhecido meu, eu acabei ficando amiga do Rodrigo por causa desse caso, porque ele foi o meu ex-adverso. Olha A que prova coincidência da que vida. não existe, não tem que ter rivalidade entre advogados, independente da sim, causa. claro. Independente. sem Essa dúvida. causa foi muito interessante pra gente. Ficamos amigos por causa disso e eu senti bastante o falecimento dele. Mas, assim, é um dado curioso, né? Porque Sim. foi muito emblemático aqui no Rio, a forma como ele foi assassinado, Sim. né? E ele foi o meu ex-adverso. E aí, na ocasião, eles contrataram o Rodrigo aqui, que entrou com uma ação no plantão, pedindo para suspender a ida do corpo para os Estados Unidos, porque as filhas não concordavam com o congelamento. Ele conseguiu rapidamente eliminar, em horas ele conseguiu eliminar, o juiz obstaculizou a ida e como é que ficou? O corpo no caixão de zinco com No gelo gelo seco. E aí, eu não tinha sido contratada ainda na ocasião, porque foi tudo na correria. O que ela fez? Ela contratou um advogado indicado pela própria funerária. Esse advogado tentou recurso, perdeu o recurso no plantão e o processo seguiu. 7 dias depois, a gente tinha a sentença. E o juiz... Foi até muito emblemática a sentença, porque ele fala assim, negou o pedido dizendo que o procedimento era um procedimento esdrúxulo, não permitido pela... Ele usou essa palavra, não permitido pela legislação brasileira. E aí ela procura meu escritório para fazer a apelação, só que assim, na verdade para fazer não, porque o advogado anterior chegou a escrever, ele chegou a apelar. Eu só pude sustentar, eu não pude escrever uma linha no processo. Caramba. Ela procura Nossa. o meu escritório, eu não estava, e também outro dado curioso, eu não estava no escritório, foi meu pai que a atendeu, que meu pai é meu sócio. Atendeu ela, desligou o telefone e me ligou, Renata, você não sabe o que aconteceu. Chegou uma moça aqui querendo congelar o pai depois da morte. Eu acho que nenhum desembargador vai querer um negócio desse, um negócio muito difícil. Eu falei, pai, liga pra ela agora que eu vou ser advogada dela. Porque assim, meu pai já tava meio que vacilante, sabe? Tava Achava que não reticente tinha, não tinha viabilidade o caso. Aí eu falei, pai, eu vou advogar pra ela com o maior prazer e vou ganhar a causa. Aí ligamos pra ela voltou no escritório e assim foi. Bom, o que eu fiz? Distribuí memoriais e fui sustentar. E aí vem a tese jurídica que se tornou uma tese conhecida e muito expoente no meio do direito, porque é o único caso de analogia que a gente pode ver vivo no direito. A analogia é muito difícil. E qual foi a construção que eu fiz, para ser bem resumida? Qual é o meio ordinário que você tem de descarte do corpo humano? O enterro. Enterrar. Qual é o segundo meio que a Lei de Registros Públicos prevê? Cremação. Para a cremação, a lei exige alguns requisitos. Que a pessoa deixe por escrito, tem uns requisitos. Só que a jurisprudência evoluiu porque 90% dos brasileiros não faz nada preventivo e não deixava escrito. Então, a jurisprudência entende que se um parente próximo atestar que a vontade do falecido era ser cremado, ele poderá ser cremado. Ponto. Aí vem a analogia. E aí, o que eu usei na minha sustentação? Ora, se para cremação, que é um meio diferenciado do meio ordinário, eu uso a fala de um parente mais próximo, por que não para o congelamento? Então, aí eu consegui construir a analogia para poder congelar, porque a gente não tinha previsão legal. E aí, após isso, foi uma questão de convencimento dos desembargadores. Claro. O que é o congelamento, porque essa vontade de criopreservar, na verdade, o termo técnico é criopreservação, né? Essa vontade de criopreservar, e acabei conseguindo ganhar por maioria. Foi um julgamento excepcional, devia ter filmado, lamento muito não ter filmado, porque veio gente do Brasil todo, veio imprensa, veio gente do Brasil todo para assistir, estava lotado o plenário. E, assim, foi um caso muito emocionante, porque eu tive um insight, né? Às vezes brinco, eu falo assim, eu escuto vozes às vezes, né? Acho que é uma intuição. Durante o julgamento, eu cheguei pro meu pai estava junto comigo, e eu falei assim, pai, eu vou sustentar e você vai ficar do meu lado, mas você vai ficar calado. Aí ele falou assim, eu tive uma ideia aqui muito boa. E aí ele ficou do meu lado. E eu sustentando. Nas palavras finais, eu falei assim, Vossas Excelências devem estar achando estranho que um advogado mais experiente, em tese, né, por ser mais velho, esteja aqui do meu lado,
e não tenha sustentado em detrimento de uma advogada muito mais jovem. Mas isso tem uma explicação. Só uma filha, com o sentimento de filha, poderia ter a veemência que eu tive para sustentar nessa tribuna, para conseguir conquistar o direito e a vontade do seu pai. Só que, para minha sorte, meu pai está aqui do meu lado vivo e a minha cliente perdeu o pai dela. Muito obrigada e terminei assim. Então, foi um julgamento... Nossa, que incrível, Foi muito Renata. emocionante. Uma das desembargadoras levantou, foi até a tribuna e falou assim, eu nunca assisti um julgamento tão emocionante, meus parabéns. Então, assim, eu falo esse caso assim, com muito entusiasmo, porque foi um caso que eu realmente... era um caso difícil. E tanto foi difícil que a gente ganhou por maioria. Na época tinha possibilidade de embargos infringentes, que hoje não tem mais. A gente perdeu os infringentes. E aí teve um gap. Quando a gente ganha a apelação, a minha cliente falou assim, vou mandar o corpo. Aí eu falei assim, pensei e falei assim, não tem impedimento. Em tese, pendente o julgamento, tem um efeito suspensivo. Sim. Mas ninguém falou sobre isso. A desembargadora, o voto vencido, que foi o pioneiro, a desembargadora dizia o seguinte, que autorizado pelas autoridades competentes, o corpo poderia ir. Anvisa, Polícia Federal. A gente conseguiu as autorizações, o corpo foi. E aí vem um outro tema interessante para o direito, porque quando a gente foi para os embargos infringentes e perdeu, o corpo já estava lá há bastante tempo, porque o julgamento da apelação foi rápido, mas o julgamento dos infringentes demorou uma vida. Ele já estava há mais de 2 anos lá. E a gente criou a teoria do fato consumado. E, paralelo a isso, o corpo, né, virou uma propriedade americana. Então, quem repatria? A minha cliente que não quer? Ou as irmãs que teriam que pagar pleiteando por isso, que a despesa era altíssima. E todo o processo de refazer e para voltar para o Brasil, né? Sim. Então, o processo vai para a STF, STJ, e eles confirmam tudo com base na teoria do fato consumado, com base atestando que o Estado não pode se meter numa vontade que é privada, que ficou claro que era a vontade dele, e que, assim, não tem nenhum problema de criopreservar pessoas, porque, na verdade, a gente já faz criopreservação. A gente preserva células-tronco. Sim. A gente, enfim, a gente já faz. A gente Óvulos. faz óvulos, a gente já faz criopreservação. Por que não um corpo após a morte? Então, foi um caso muito interessante. Ele é estudado nos congressos por causa da analogia, por causa do direito de família, porque envolve questões de família. Então, assim, você tocou nesse caso, que é um caso do meu coração. É o seu favorito. meu Esse favorito. é Meu o tipo de favorito. caso que quando a pessoa vê e assiste, talvez seja uma das motivações de vou fazer direito. Sim, É. sem dúvida. É um caso, assim, muito emblemático para uma pessoa ver e falar, cara, é isso. Isso aí, esse é um caso Eu de filho de quero- advogado e advogada. Claro, não, sem dúvida nenhuma. É um super roteiro, assim, bem interessante. Parabéns, Interessantíssimo. Renata, muito Eu legal. tenho vontade de escrever um livro sobre esse caso. Ah, Eu acho que seria escreve. Eu legal. acho que seria bem legal. Escreve e vem lançar aqui no Falta Manda. de tempo, entendeu? Mas eu vou escrever, vou deixar meu compromisso firmado aqui. Você chegou a pedir as notas taquigráficas desse julgamento? Pedir. Pediu? Pedi. Você Então, já pode passar, já tem uma boa já fonte. tem um plano de partida aí, né? Pedi, eu Exatamente. tenho guardado, Foi bem legal, foi bem legal. E teve um desembargador que julgou, que ele falou assim, se eu pudesse congelar meu pai, eu o faria. É mesmo? Eu não sabia que era possível. Não, eu ia falar isso, porque eu acho que você deve ter ainda criado, os desembargadores devem ter pensado nessa ideia, começaram a falar sobre A questão foi criopreservação muito ali. interessante, Natália, porque nesse caso a gente pôde ver exatamente como o tribunal é eclético em termos de pensamento, de religião, Sim. de parâmetros familiares, Costumes culturais. costumes culturais. A desembargadora relatora, que negou provimento, ela disse o seguinte, isso é um absurdo. Isso ela usou um termo lá, que eu me esqueci agora, mas ela quis dizer o seguinte, eu jamais faria isso com meu pai, quase que insano, né? Já o outro desembargador falou assim, nossa, se eu pudesse eu congelaria meu pai. Porque, de certa forma, qual é o intuito? Por que o falecido queria ser congelado? Porque ele gostava de ciência. A filha falava isso pra mim. Então, ele entendia que ele ser congelado, ele poderia ser objeto de estudo no futuro. Sim. Não tem nada a ver com vou ressuscitar, não tem Sim. nada a ver com questões religiosas. Vou ser objeto de estudo no futuro. Você imagina uma pessoa morrer de AVC, ser congelada e anos depois você descongela aquele corpo, que seja, para estudar e saber quais as causas de um AVC, por exemplo. E por aí vai. Então, era só por isso que ele queria ser congelado. É uma questão puramente cultural, porque os egípcios, eles embalsamavam os corpos. Então, na verdade, é uma forma de preservação do corpo. É que quando a gente enterra, que também é uma questão cultural, só que teve que ter um apelo legislativo para conseguir dar corpo ao que ocorre de fato, também é uma
aspecto cultural, mas aí há a putrefação. Então, é puramente cultural. Não existe outra perspectiva, além de um ponto de vista cultural. E aí você pensa no judiciário quando não existe uma lei específica que embase e você consegue deixar muito mais a cargo da interpretação do ser humano que tá ali, né? Tá, agora deixa eu fazer a última pergunta, porque infelizmente Vai. nosso horário tá acabando. O cronômetro ficou travado, O cronômetro ficou me travado. perdeu. Não, mas A culpa não foi minha, gente. O cronômetro travou. Temos 5 minutos e é um tema que a gente tem que falar, como você, com a seu papel de representatividade hoje em dia dentro da OAB. Eu queria saber como você está enxergando esse boom tecnológico dentro da advocacia, seja com inteligência artificial, seja com, enfim, plataformas para auxiliar o advogado, e como você enxerga isso, principalmente com o aspecto que você falou do advogado que tem mais idade, que não está tão letrado, digamos assim, dentro dessas revoluções tecnológicas que a gente vive semanalmente, praticamente. Eu acho que é inevitável essa revolução tecnológica. E eu vou dar um dado para vocês também, que poucos tiveram a oportunidade de ouvir isso. Quando a gente inaugurou o terceiro JEC na Barra recentemente, o presidente do tribunal falou: estou deixando minha gestão com um orçamento de R$1 bilhão de reais para tecnologia e inteligência artificial. Isso até me assustou, porque eu não tinha ideia da arrecadação. Se ele deixou R$1 bilhão para isso, você imagina qual a arrecadação total, né? Total Claro. do TJ, né? Eu não tinha essa ideia, né? E ele falou isso publicamente no discurso dele. Então, assim, eu acho que é inevitável, mas eu não sei onde vamos parar. Eu não sei se é porque eu já estou mais aproximada para a advocacia sênior do que para mais jovem, mas eu tenho muito medo de que a gente efetivamente perca o cunho artesanal da advocacia e o cunho artesanal dos julgamentos, né? Vou repetir o que eu já falei aqui. Nós lidamos com ciências jurídicas e sociais. Você não tem como fechar os olhos para o ser humano que está ali atrás. Não tem como. E eu acho que automatizar numa forma desmedida é muito ruim. E eu vou fazer uma analogia com a medicina. Meu irmão é médico e ele diz que o mesmo movimento do direito está acontecendo na medicina. Então, o que acontece hoje? Você tem a telemedicina, que você atende por um vídeo, você tem... E ele fala, a grande maioria das doenças são somáticas. E ele é ortopedista, tá? Ele não é psiquiatra. São somáticas. As pessoas estão doentes da cabeça. As pessoas estão ansiosas. As pessoas estão doentes da mente. E isso faz a doença física. Então, ele dá exemplos, por exemplo, eu vou cuidar de um joelho, ele é especialista em joelho, e eu vejo o exame e o cara não tem nada no joelho, mas o cara sente dor no joelho. Aí eu falo assim, cara, vai aqui pra minha colega psiquiatra, e o cara começa a tomar o medicamento dele lá, ele fica bom da dor do joelho. Como eu vejo senhorinhas com o joelho destruído, que o mínimo, assim, que eu posso fazer é botar uma prótese e não vai ficar bom. Que ela fala assim, ai, doutora, eu queria dançar mais com minhas amigas, que eu vou pras minhas festas, mas eu sinto uma dorzinha que me incomoda. E eu falo assim, caraca, como essa pessoa anda? Isso ele falando. Mas porque ela tem um alto astral, porque ela tem uma cabeça boa, ela só sente uma dorzinha. Então, por que eu tô falando isso, fazendo esse contexto? Porque eu acho que, efetivamente, nós vamos passar por esse rito na advocacia e vamos perder o que temos de mais caro, que é o ser humano. Quanto mais você automatiza, mais você deixa o ser humano de lado. E você não tem como deixar. Agora, ok, ações de massa das operadoras, beleza. Isso daí você tem que tratar de forma diferenciada. Então, não dá para você colocar tudo no mesmo bolo. Eu penso assim dessa maneira, né? Eu acho que, assim, você tratar uma causa de família não pode ser por uma tela de computador ou com a inteligência artificial. Você tem que ouvir a pessoa, você tem que entender as mazelas, você tem que criar uma relação de confiança. Agora, 550 processos da Light, ok, é diferente. Então, Rodrigo, respondendo a sua pergunta, eu acho que é inevitável, temos que ter sim, mas temos que separar o joio do trigo. Porque isso vai causar uma doença jurídica, digamos assim, se eu pudesse falar esse nome, né? As pessoas vão ficar realmente ao largo do que a gente tem que pensar, que é o ser humano. Eu acho que a sociedade, de uma forma geral, está esquecendo o ser humano. Nós não nos relacionamos mais. Você vê os jovens agora namorando pelo vídeo, sabe? O cara não encontra com a namorada para ir no cinema, ele namora pelo vídeo, ele joga videogame pelo vídeo. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um processo inverso, de tentar retomar isso. Talvez seja difícil, mas eu acho que a gente vai colapsar. Eu acho que a sociedade já está colapsada. E no judiciário, para finalizar, no jurídico, melhor dizendo, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Cara, eu acho que, para concluir aqui, vocês, por favor, colaborem também. Eu fico muito feliz de ter conversar com você e entender a forma como o que você está trazendo dos seus pensamentos para a substituição da Barra e, naturalmente, também, como você está
tem um contato muito bacana com a Ana Tereza. Parece que, assim, a gente está caminhando num sentido que conversa justamente o que está acontecendo nos corredores dos tribunais e o que a gente conversa nas salas de reunião também. Porque confesso que eu tinha uma sensação um pouco menos otimista com relação ao OAB comparado com o que eu estou conversando hoje. Eu saio com um otimismo maior, né, pessoal? Com certeza. Renata, quero agradecer muito você ter vindo. Eu acho que a gente ainda tinha muito mais coisa para falar. De repente, a gente tem uma outra oportunidade para falar um pouco mais, tanto da sua carreira, quanto até da OAB, porque é um tema muito vasto pra gente. A gente tem muitos aspectos para tratar. Muito obrigada por ter vindo. Eu acho que a gente entregou um bom produto hoje aqui. Enquanto o Pedro se despede, eu vou dar também o souvenir pra você. A canequinha pra se lembrar da gente. Muito bom, Mas só linda. pra concluir o que você falou, cara, eu super concordo com o que você disse. Eu só acho que a informatização, a tecnologia, a IA generativa, por exemplo, eu acho que se você conseguir regular de alguma forma com que você tenha o controle da qualidade, principalmente vindo do judiciário de decisões automatizadas, com a advocacia especializada, eu acho que isso acaba, de uma certa forma, valorizando a advocacia. Sabe por quê? Porque o seu caso, por exemplo, que você estava citando aqui antes, se você jogar numa IA, ela não vai chegar nessa conclusão. Não. Porque as métricas vão levar ela a dizer que aquilo não estava previsto na lei, consequentemente, aquilo Exatamente. não poderia ser aplicado. Sim. Então, esse tailor-made da advocacia, essa a forma artesã da advocacia, né? Eu acho que ela vai se manter e os advogados que são bons, que são especializados, que são estudados, eles vão ter o seu lugar ao sol dentro de uma advocacia no futuro, sem perder espaço para inteligência artificial. Concordo, Pedro, concordo. Por isso que a gente tem que separar o joio do trigo. Para finalizar em um segundo, eu acho que a gente tem que pensar que, efetivamente, os bons vão sempre se firmar. Sim. Não Sim. tem jeito. Os especialistas também terão o seu lugar. Mas, principalmente, a gente tem que pensar em sair do judiciário. Eu vou terminar com a minha meia-culpa aqui, sendo advogada. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado em Buenos Aires, e lá o Código de Defesa do Consumidor prevê, efetivamente, que os casos sejam julgados por arbitragem. Se não resolver, e tem todo um procedimento, tem requisito de procedibilidade para você ir para o judiciário. Se você não for antes para um meio alternativo, você não vai para o judiciário. Então, assim, o advogado tem que começar a pensar fora da caixa e pensar o que eu não preciso levar para o judiciário. E eu vou dar um exemplo para quem nos ouve, que eu acho que é uma boa dica de trabalho. Eu faço as minhas uniões estáveis, por exemplo. Eu sou civilista, no escritório eu faço civil, empresarial e desportivo. Então, tudo de civil, que engloba a família também, a gente faz no escritório. Quando eu faço uma união estável, uma declaratória de união estável num cartório, eu coloco uma cláusula que a partilha será feita por um árbitro. E eu coloco lá, nomeio, por exemplo, o Pedro. Aqui, se tiver algum litígio decorrente disso, o Pedro vai ser o árbitro para julgar essa partilha. E o que acontece na prática? Eu resolvo a partilha rapidamente e eu fico presa no judiciário para dissolver aquela união estável. Sim. Então, eu pergunto para vocês, quantas declaratórias de união estável vocês viram com cláusula de arbitragem? Provavelmente nenhuma. Uma grande minoria. Então, o advogado precisa, gente, e aí falando para os nossos ouvintes agora, pensar fora da caixa. E eu vou implementar tudo que eu puder fora do judiciário. O judiciário está colapsado. A gente vai ter inteligência artificial, a gente vai separar o joio do trigo, mas é humanamente impossível, com 1 milhão de advogados, você ter tantas demandas com tão poucas pessoas. Então, fica certeza. a dica aí para quem puder Excelente. pegar a mão certeza. nessa empreitada. Excelente, excelente, Renata. Muito obrigado pela sua participação. Tomara que tenhamos outras oportunidades para você bater esse papo com a gente. E você quer falar? Gente, Divulgar o AB? Fica à olha, vontade. muito obrigada pela participação. O bate-papo foi excelente. Foi muito melhor do que as minhas expectativas, Ah, sendo que bem bom. sincera, Que bom. porque foi fluindo. A gente foi trazendo temas aqui, realmente foi bem artesanal, né? Então, eu acho que foi muito produtivo para mim. Eu acho que a Barra da Tijuca está de portas abertas para todos os advogados, em especial para os advogados da área. O que eu puder fazer para atender a advocacia da área, na verdade, foi meio que por acaso que eu cheguei na política. Nunca foi uma pretensão minha política, a vida foi acontecendo. Mas agora que eu tô lá, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Eu aprendi que onde eu boto meu nome, eu tenho que fazer o meu melhor. É isso. Então, eu farei o melhor pela advocacia.
Se Deus quiser, a gente vai ter a nova sede em breve. E sejam todos muito bem-vindos. E é o que a gente falou, pesquisem sobre o que a OAB pode te oferecer. E o principal de tudo, a OAB vai te ajudar quando você precisar defender as suas prerrogativas. Então, assim, a OAB é essencial, a OAB é necessária. Claro, temos nossos erros, claro, precisamos melhorar, mas a gente está nessa pegada de melhorar tudo que a gente puder para nossa classe. Muito obrigada, gente. A gente Obrigado a você. agradece. Tá. E, bom, tenho certeza que vocês gostaram muito desse papo, muito informativo e com aprendizados também, com dicas, insights. Então, tenho certeza que ficou muito bacana. E, pessoal, tenho certeza que, para qualquer outra dúvida que vocês possam ter, que não foi sanada hoje, o que eu acho difícil, manda pro jurídico, valeu? Um grande abraço. Tchau, E queridos. até semana que vem.